400 anos. Então, quando foram libertados, na realidade, do Egito, era uma festa que se comemorava, precisamente na época, portanto, aquela época egípcia, que falava, de certo modo, de liberdade. Mas uma liberdade, portanto, encapuçada, portanto, que não era, portanto, aquela liberdade, portanto, as pessoas se julgarem libertas. Todos nós somos livres, não é? Somos ou não? Somos livres, todos nós. Mas a nossa liberdade é limitada, limitadíssima. Nós não somos assim tão livres que possamos dizer assim, eu posso fazer o que eu quero. Temos limitações, temos leis. Poder fazer, nós podemos fazer, mas depois tem as consequências. Então a nossa liberdade é limitadíssima. E o que é que acontece? Quando o povo hebreu foi libertado, também se havia, portanto, e se preparava uma festa, precisamente, que era a panágio, portanto, do povo egípcio. Então, nesse período, deu-se a chamada libertação, ou passagem para a verdadeira, portanto, liberdade. Ou seja, a saída do cativeiro, da escravidão, para deixarem, portanto, na realidade, serem escravos. Bom, então, quando Jesus foi preso e crucificado, preparavam-se precisamente as festas da liberdade. As festas da libertação. As festas da passagem. E isso é fantástico, porque ainda hoje nós festejamos a festa, portanto, essa festa, porque no fundo é uma festa. Quando nós nos libertarmos de algo, portanto, de uma ignorância que nós temos, de um equívoco que nós temos, é uma festa. É uma alegria íntima. O outro pode não sentir, mas nós sentimos. Quando somos esclarecidos, quando somos orientados de algo, quando recebemos um conselho, uma palavra amiga, então há algo, portanto, em nós que se sente bem, portanto, que se sente liberto. Muito bem. Então, os tempos foram correndo, os tempos foram passando, veio o Consolador prometido em 1857 e aí começaram a surgir os estudiosos do Espiritismo. Começaram a surgir, portanto, os filósofos, que já haviam antes, mas ligados aos ensinos espíritas. Começaram a surgir aquilo que nós, portanto, mais em pormenor hoje, conhecíamos, portanto, como os médiuns, e haviam poucos. E Kardec bem os catalogou, não é? Portanto, na codificação espírita. Os diversos tipos de mediunidade, a sua qualificação, os estados em que se encontravam, portanto, os espíritos. Ora, tudo isso foi percorrendo através do tempo. E Jesus foi havendo sempre missionários a este lado da vida. Missionários com uma tarefa gigantesca de fazerem proliferar os ensinos espíritas. Ou seja, dizer que a vida em nós não termina com a morte do corpo físico. O corpo físico é um órgão, é um aparelho, é uma máquina. Mas quem movimenta toda esta máquina é o princípio inteligente do universo. É o espírito, é a alma. A alma, como dissemos, foi criada por Deus. É o princípio inteligente do universo. O espírito é o princípio inteligente do universo. É ele que comanda toda a maquinaria física. O nosso cérebro não pensa. O nosso cérebro é um órgão que o espírito movimenta, porque ele é a inteligência. Não é o nosso cérebro que é a inteligência, é o nosso espírito. Então, como vemos, ou podemos, na realidade, analisar, tudo isso os ensinos espíritas veio revelar-nos, para que nós pudéssemos entender o que na realidade somos cada um de nós, da forma como nós nos movimentamos. E aquilo que nós realizamos hoje, nós vamos guardar nos nossos arquivos da memória espiritual, para que logo mais nós possamos juntar esse arcabouço, esses ensinos que nós estamos cultivando hoje, ou realizando hoje, com aqueles que nós já realizamos para trás. Porque nós não somos todos iguais. Todos nós pensamos de forma diferente. Mesmo dentro do mesmo lar. A esposa não é igual ao marido e vice-versa. Nem os filhos são iguais aos pais. Porque se os filhos hoje são filhos, ontem
num ontem distante, fora outro grau de parentesco qualquer. Então nós só mudamos de roupagem, mas o espírito é o mesmo. Aquilo que cada um adquire, portanto, o outro não pode surrupiar, não pode roubar, não pode tirar o dinheiro, os bens. Sim, cada um pode tirar daquele, do outro, portanto, mas aí, aquilo que a inteligência adquire, o conhecimento que a inteligência adquire, o vizinho do lado, o marido não pode tirar da esposa, a esposa não pode tirar do marido, porque cada um adquire conforme o seu entendimento e coloca precisamente na sua memória para logo mais utilizar como bem entender e a serviço comum, portanto, de todas as criaturas. Então, o Jesus foi enviando sempre emissários à face da terra. Criaturas e espíritos que se foram dedicando à divulgação desses ensinos espíritas. E aconteceu que alguém, portanto, foi um desses enviados e nasceu ali, portanto, ali pelas bandas ali de Nogueira da Maia, portanto, mais ou menos, penso que é assim que se chama, Nogueira da Maia, é? Muito bem. Nasceu por ali uma senhora, portanto, que trazia qualidades extraordinárias para desempenhar essa tarefa. Era a nossa querida Virgínia Lucinda Lousada Faria. Portanto, que era excelente criatura, era excelente médium, e havia muitas entidades espirituais que se comunicavam precisamente através dessa nossa amiga. Tivemos a oportunidade de conhecê-la com outro amigo nosso e mais alguém, portanto, que frequentava o seu lar. Na altura nós éramos muito jovens, frequentávamos o lar, assistíamos a algumas, portanto, reuniões, mas acontece que durante, portanto, o âmbito familiar, a nossa irmã juntou um caderninho, lembram-se daquelas sebentas antigas, portanto, que eram de folhas amarelas, e, portanto, e lá tomava nota e as datas, precisamente, das comunicações, dos espíritos que vinham e, precisamente, do seu espírito familiar. O seu espírito familiar, por afinidade, portanto, da nossa querida irmã, Dona Virgínia, era Maria Gonçalves Duarte dos Santos, que nós conhecemos como Lia. E Maria Gonçalves Duarte dos Santos era precisamente uma espírita de escola. Ela fez parte, portanto, da Associação Espírita de Lisboa há muitos anos. E, entretanto, por uma enfermidade grave, era a esposa do nosso querido comandante, portanto, da Marinha, Isidoro Duarte dos Santos, e ela, pela enfermidade grave, partiu para o outro lado da vida. E do outro lado, após a sua recuperação, portanto, espiritual, depois de curar a mazela do seu corpo espiritual, ela se dedicou às lides espíritas do outro lado da vida, à assistência, portanto, aos desvalidos, a visita, portanto, às zonas umbralinas onde havia o sofrimento daquilo que cada um carrega para o outro lado da vida. E então, como tinha uma afinidade muito grande, portanto, com a nossa Dona Virgínia, ela vinha, portanto, e comunicava-se através dela, deixava mensagens gratificantes nesse livrinho amarelo. Esse livrinho amarelo, portanto, que é um livrinho que hoje nós temos, assim, portanto, datilografado, portanto, são as mesmas mensagens que estavam no livrinho amarelo, porque ela ofertou o livrinho amarelo a uma companheira nossa, que ainda está viva e que na altura, portanto, frequentava, ainda não havia o centro, ainda não havia o nervo, e ela frequentava o lar, portanto, dessa nossa amiga. E tornaram-se muito amigas. E um dia, portanto, a Dona Virgínia ofereceu esse livrinho, esse caderno, portanto, a essa nossa amiga. E um dia essa nossa amiga emprestou-me um caderno, já depois de haver um nervo, para que aquelas mensagens pudessem ser datilografadas e pudessem tornar-se, portanto, mais visíveis, porque a letra que lá estava era muito difícil, portanto, de decifrar, portanto, e de ler. Portanto, são muitas horas de trabalho, não é? Para conseguirmos decifrar a escrita, não é? Portanto, de alguém, portanto, que pôs no papel essas mensagens.
Então vejamos, são mensagens muito gratificantes. E na altura que eu li o livro, deparei que haviam aqui, portanto, pessoas muito célebres, espíritos, que conviveram connosco e de outros países e que, na realidade, se tornaram célebres, portanto, para a humanidade. E achei por bem nós colocarmos, portanto, essas mensagens no dia de hoje como homenagem à nossa querida Virgínia, aos nossos queridos companheiros que nos acompanharam nessa saga, portanto, desse período da nossa juventude, ou nós os acompanhámos, precisamente para bebermos nessa fonte inesgotável, portanto, de saber, e que todos nós, na realidade, vamos usufruir, não é? Portanto, dessas mensagens. Isso é para dizer o quê? Que sim, aquele que sobrevive pode comunicar-se com este lado da vida, através das pessoas que tenham faculdades mediúnicas, precisamente para se poderem recebê-las. E Dona Virgínia era precisamente uma dessas criaturas. Então nasceu a 28 de fevereiro de 1895 e desencarnou em 22 de março de 1972 com 77 anos de idade. Portanto, numa idade bonita. São mensagens ditadas pelo espírito de Maria Gonçalves Duarte dos Santos, portanto, que era o seu espírito amigo, nossa Lia, e de outros amigos. E estas mensagens foram ditadas no período de 17 de abril de 1955 até 26 de fevereiro de 1956. Portanto, isto há 70 anos atrás. Portanto, dirigidas à querida Virgínia Faria, ao seu Rogério Faria, portanto, que era o seu marido, ao seu Fraquelinho, portanto, que era um amigo, portanto, do coração, da casa, e à menina Alcinda Peixoto, portanto, que era a filha do casal, portanto, que era a filha, portanto, da nossa Virgínia. Então, os autores, norteados pelos mais belos sentimentos de amor, nos falam das suas vidas e nos alertam para o mundo real, portanto, que a todos aguarda. Muito bem. Nós começámos precisamente pela primeira personalidade que alguns, portanto, já a olhar para a fotografia, portanto, conhecem. Então, diz assim: encontro-me aqui a convite do seu espírito familiar, ao qual agradeço a oportunidade concedida. Rogando a Deus nosso Pai, vos transmita coragem para enfrentar as grandes provas da vida. Estas são flores maravilhosas que são colocadas aos nossos pés. Deus vos abençoe. Eva Peron. Está lá assinado. A mensagem é maior, nós trouxemos só um bocadinho, portanto, aquilo que achamos mais necessário, mas é muito interessante. Todos nós conhecemos. Uns, portanto, ouviram falar bem, outros ouviram falar mal, portanto, como sabem, era de origem argentina e foi precisamente esposa, portanto, de Perón. Portanto, aquele que, entretanto, se tornou presidente, portanto, da Argentina. Mas diz mais. Maria Eva Duarte, que era assim o seu nome, ou Eva Perón, nasceu na cidade de Toldos, a 7 de maio de 1919. Aos 15 anos muda-se para Buenos Aires para ser atriz. Em 1944 conhece o general João Domingo Perón. No mês seguinte já estavam vivendo juntos e 2 anos mais tarde casaram em cerimónia íntima. Fevereiro de 1946, Eva Perón torna-se decisiva para a vitória de Perón, que se torna presidente da Argentina e ela a primeira-dama. Portanto, era naquele período da Guerra Civil, portanto, na Argentina. Criou a fundação. E isto é que é importante, portanto, nós analisarmos. Aproveitarmos as coisas boas, portanto, que cada um faz. Isso é que é importante. Porque as outras, ou as posições, a gente põe de lado. Porque não
interessa muito. Agora, as coisas boas interessam nós sabermos. Criou a Fundação Eva Perón, hospitais, lares para idosos e mães solteiras, 2 policlínicos, escolas e uma cidade infantil. Faleceu a 26 de julho de 1952, aos 33 anos. Era jovem, com câncer no útero. Quando uma criança me chama Evita, sinto-me mãe de todas as crianças e de todos os fracos e humildes da minha terra. Portanto, isto são palavras, não é? Portanto, palavras dela. Muito bem. Numa outra oportunidade, no dia 29 de outubro de 1955, a nossa Lia, encontramos-nos muito felizes com o vosso trabalho de confecção de enxovais para crianças desamparadas. Com a anuência do nosso querido Isidoro, que está muito feliz e ansioso por ver chegar todo o produto do vosso trabalho, como vai ser bom distribuir todos esses enfeites pelos mais pequeninos. Então, do outro lado da vida, Lia, portanto, se admirava pelo trabalho incansável, portanto, da nossa Rosa dos Ventos, mais tarde, da nossa Dona Virgínia, e de várias pessoas que frequentavam o lar, portanto, dedicavam-se a confeccionar, portanto, vários enxovais para crianças. E, como era amiga, portanto, do marido, portanto, da nossa Lia, o amigo Isidoro, então, entravam em contacto, ele aguardava, portanto, ela enviava daqui, portanto, para Lisboa, e ele aguardava precisamente esses enxovais para distribuir lá, portanto, pelos diversos lugares onde haviam, portanto, necessidades. Então, isto era o relato que ela analisava do outro lado da vida. Querida amiga, hoje estamos muito bem acompanhadas em nosso trabalho. O Pai Amantíssimo e o nosso Divino Amigo Maior Jesus permitiu que um grupo de crianças pudessem estar em nossa companhia. São como roxinóis alegres que nos contagiam com toda a sua beleza e inocência. Deus os proteja. Então, naquele dia, foi trazido, precisamente, como acontece connosco aqui. Os nossos benfeitores espirituais trazem às nossas aulas, portanto, crianças, para que elas possam assistir às nossas aulas, aos nossos convívios, possam partilhar connosco. Então, neste dia, portanto, nesta aula, 3 de novembro de 1955, um grupo de crianças foi trazido precisamente àquele âmbito, não é? Portanto, do lar, para que pudessem estar ali, portanto, confabulando e assistindo precisamente às aulas de evangelização. Querida amiga, novembro de 1955, dia 19, querida amiga, nosso querido Isidoro, que era o seu ex-companheiro, já recebeu a caixa com os enxovais. Neste intervalo, ele enviou as caixas com os enxovais. Abriu a mesma na reunião onde se encontravam vários companheiros espíritas. Ficaram muito admirados com a perfeição dos enxovais e com o tempo que provavelmente os mesmos demoraram a confeccionar. Admirando a paciência, os mesmos serão entregues muito em breve. Então isto é muito gratificante. A ação, portanto, caridosa, não é? Portanto, a complacência, a autorização, a autoridade, precisamente, o respeito que os amigos, portanto, do outro lado da vida nos merecem e nos incentivam a essas práticas. Este é o nosso querido comandante da Marinha, Isidoro Duarte Santos, que foi, já não é, portanto, ele foi, antes do 25 de Abril. Primeiro presidente da Federação Espírita Portuguesa após 25 de Abril de 1974. Foi o primeiro presidente da Federação Espírita Portuguesa após 25 de Abril. Oficial da Marinha, foi colaborador da Revista Espírita, órgão da Federação Espírita Portuguesa, desde 1928, tendo em 1931 passado a fazer parte do seu corpo redatorial. Durante vários anos, dirigiu igualmente o jornal Mensageiro Espírita. Em 1939, fundou a revista Estudos Psíquicos e o Centro Espiritualista Luz e Amor, de que foi diretor até à sua morte em 1974. Ou seja, ele assumiu a presidência da Federação
em 1974 e partiu logo no mesmo ano, precisamente, para o outro lado da vida. Após o 25 de abril de 74, ocupa o cargo de Presidente da Federação Espírita Portuguesa, que reestrutura, e do Centro Espírita Perdão e Caridade, que se funde com o Centro Espiritualista Luz e Amor. Isidoro escreveu, entre outras, as seguintes obras: Luz no Caminho, Dois Mundos, Almas Errantes, Ronda Espiritual, Pierino Gamba, O Espiritismo no Brasil e Um Passo no Desconhecido. São livros, precisamente, da lavra, portanto, de Isidoro Duarte dos Santos. Querida amiga, teu espírito familiar permitiu que pudesse estar aqui contigo para te desejar-te um Natal muito risonho, de muitas venturas, bem como um progresso espiritual repleto das maiores felicidades. Amélia, 11 de dezembro de 1955. Vamos já ver quem é esta Amélia, está bem? Vamos identificar já. Então trata-se precisamente da Rainha Dona Amélia. Foi esposa do rei Dom Carlos I, assassinado no Terreiro do Paço, bem como o seu filho Dom Luís I, em 1 de fevereiro de 1908, conhecido como o regicídio. Quem já estudou História aqui, portanto, sabe ou conhece esse pormenor. A 5 de outubro de 1910 foi implantada a República. Então a restante família partiu para o exílio, para a Inglaterra. Mais tarde, mudou-se para Château de Bellevue, perto de Versalhes, na França. Faleceu a 25 de outubro de 1951. 24 anos mais tarde, morreu seu outro filho, o futuro rei Dom Manuel II, e também sua filha infanta Dona Maria Ana de Bragança. Amélia de Orleans, porque ela não era portuguesa, não é? Amélia de Orleans faleceu aos 86 anos, no exílio entre a Inglaterra e a França. Seu corpo foi trasladado para Portugal, está no Panteão Real da Dinastia de Bragança, no Mosteiro de São Vicente de Fora. Em 1892, recebeu a Rosa de Ouro do então Papa Leão XIII, procurou erradicar os males da época, como a pobreza e a tuberculose. A Rainha Dona Amélia fundou dispensários, sanatórios, cozinhas económicas e creches. Em 1892 funda o Instituto a Náufragos e o Instituto Pasteur e da Assistência Nacional aos Tuberculosos, bem como o Museu dos Coches Reais. Desencarnou aos 86 anos, a 25 de outubro de 1951, em Versalhes, com ataque de uremia e excesso de ureia no sangue. Seu corpo foi trasladado para Portugal para junto do marido e filhos no Panteão Real de Bragança, na Igreja São Vicente de Fora. Está no Panteão Real da Dinastia de Bragança, no Mosteiro de São Vicente de Fora. Querida Virgínia, mais uma amiga hoje nos visita com a permissão de Jesus. Queridos amigos, esta quadra é de todos lembrada. Continuai com o vosso coração aliado aos que sofrem as vicissitudes desta passagem por este planeta tão lindo, ou não fosse criado por Deus. Contemplai-o e encontrareis neste lindo panorama o perfume que vos suavizará a vida. Procurei a inspiração de Deus e de Jesus para a continuidade da prática do bem. Deus vos proteja. Teresa del Jesus Infante, que é precisamente a nossa Teresa d'Ávila, que nasceu a 28 de março de 1515 em Ávila, 4 de outubro de 1582, portanto ela faleceu em Alva Tormes, com 67 anos precisamente de idade. Virgínia, minha amiga, Deus e nosso Mestre Jesus continua a presentear-nos com a presença de espíritos queridos que se tornaram exemplo para toda a humanidade. O amigo que hoje nos visita
foi o exemplo da pobreza, da caridade, da abnegação e do trabalho constante em prol dos desfavorecidos, tendo sido convidado por Jesus para reerguer a sua igreja. Falamos Deus, de todos nós, fazei que a paz abrase no coração daqueles que vivem por vós e vos querem seguir. Amparai seus destinos para que eles possam ampliar a vossa santa palavra na fé viva e amor sincero. Trabalhai, irmãos, divulgando a doutrina do Mestre Divino, Pai do mundo, vida de todas as vidas. Irmãos, caminhai aprendendo e ensinando. A recompensa logo mais virá e sereis felizes. Deus enviará sempre espíritos de luz para vos ajudar em vossas tarefas mais nobres. Francisco de Assis, 15 de dezembro de 1955. E continua. Querida amiga, mais uma surpresa teremos hoje entre nós, para nos animar e deixar seu contributo de amor para todos. Foi um exemplo vivo de trabalho amoroso em defesa da verdade. Deixou toda a riqueza para trás no seu querido Portugal, partindo nosso querido Fernando de Bulhões para se tornar cantor das mais belas melodias de Jesus inseridas em seu Evangelho de luz. E nos diz este amigo: somos filhos do Senhor, filhos seremos sempre. Mais humildes queremos ser para Jesus ficar contente. Estamos a falar de António de Pádua, 15 de dezembro de 1955. Fernando de Bulhões nasceu em Lisboa, a 15 de 8 de 1195 e partiu com 36 anos em Pádua, a 13 de 6 de 1231. Portanto, era de origem portuguesa, o nosso querido António de Pádua, ou António de Lisboa, ou Fernando de Bulhões, portanto, se nós quisermos, não é? Amiga Virgínia, vais ficar feliz com a visita de hoje. Faz parte da história de Portugal. Tornou-se benfeitora dos pobres este espírito de elevada hierarquia. Sofrendo ignomia da insensatez humana, ficou conhecida como aquela que produziu o milagre da rosa. Queridos amigos, desejo-vos muitas felicidades espirituais. Venho neste livrinho de bons acolhimentos morais agradecer-vos as preces invocadas ao Pai por mim. Deus vos ouça sempre. Obrigado. Continuai com o vosso trabalho em prol do amor para com todos. Isabel, 17 de dezembro de 1955. Queridos amigos, o Espírito que hoje nos visita muito trabalhou para eliminar seus equívocos. Foi ela a escolhida por Jesus para se apresentar em plena madrugada da ressurreição, confiando à mesma que fosse transmitir aos irmãos queridos do Colégio Apostolar de Jesus que ele estava vivo. Caridade sem ostentação. Como é linda a modéstia. Como Jesus fica contente com tão belos ensinamentos. Continuai a vossa missão de bem-fazer e Deus estará convosco. Minha visita é o reconhecimento de vossa amizade por mim. Agradeço as preces que dirigis ao nosso Pai por mim. Eu estarei ao vosso lado. Continuai o trabalho confiando sempre em Deus, em Jesus. Maria Madalena. Lembra? Virgínia. Terá uma linda surpresa com uma visita encantadora. Tenho acompanhado a vossa linda onda de progresso. Estou maravilhado com tão belos ensinamentos. Quanto é belo ensinar o maravilhoso saber e repetir os deliciosos ensinos do nosso Mestre Senhor. Exemplo vivo de toda a sabedoria, de toda a bondade. Virgínia, que maravilha! Foste escolhida para falar aos ignorantes. És muito protegida, grande coração, alma de grande amor e beleza.
Irmãos, não percais tempo, profeciai no bem. Mário Alrenolfo Pinheiro. Procurei identificar, portanto, se conhecia, portanto, quem era este nosso amigo, portanto, não conheci. Mas, por certo, deve ser alguém importante para trazer, portanto, esta mensagem, precisamente, para todos nós. Amiga Virgínia, apresentámos hoje uma grande alma, poeta português de bom caráter. Bendito seja quem trabalha no campo da caridade, no campo da sementeira que o grande amigo e mestre Jesus nos ensinou. Esta é a doutrina maravilhosa de Jesus e contai sempre com a proteção e a presença amiga dos bons espíritos. Guerra Junqueiro. Abílio Manuel Guerra Junqueiro, bacharel, formado em Direito pela Universidade de Coimbra, alto funcionário administrativo, político, deputado, jornalista, escritor e poeta. Nasceu a 17 de setembro de 1850 em Freixo de Espada à Cinta e faleceu a 7 de julho de 1923 em Lisboa. São suas as célebres frases: a alegria é o sofrimento amoroso, o sofrimento espiritualizado. A felicidade consiste em 3 pontos: trabalho, paz e saúde. A dor eleva, a dor exalta, a dor diviniza. Portanto, isto são palavras de Guerra Junqueiro. Olá, querida Virgínia, muita paz. Jesus é nosso amigo e nos permite hoje mais uma surpresa que será muito agradável para ti e para todos nós, como prova de que nosso Pai não nos deixa caminhar a sós. É com grande prazer que vos escrevo. Admiro-vos pela vossa obra de beneficência. Só Deus pode pagar. Continuai com a vossa missão de bem fazer com Jesus em prol dos desvalidos e dos equivocados. Ficai com Deus. Feliz Ano Novo de 1956. Vosso Doutor Espiritual. António Faria. Este senhor António Faria, este nosso irmão, portanto, foi médico e era amigo. E do outro lado continuava precisamente auxiliando, portanto, a nossa Virgínia nas suas maleitas, nas suas dificuldades. Porque também tinha as suas dificuldades, tinha as suas maleitas. E leva a Deus, querida Mãe, a semente do teu amor aqui produzida, pela força espiritual em nós sentida. Pelo perfume da rosa dos ventos que em momento de angústia, de azedume, de equívocos, transmite ao nosso espírito largas horas de calmaria. Que no momento de resplandecer, de crescer para a vida maior, possamos sentir o amor que emana em diretrizes de luz, de paz e sabedoria, que nos orienta e guia com a sua doce e voz musical. Olá Viva é a nossa flor de lis. Então nós verificamos, precisamente, neste contexto, todas estas assinaturas que nós tivemos o cuidado, portanto, de analisar, de passar precisamente para um livrinho, que faz parte do nosso estúdio, portanto, no Nervo, e todas estas entidades foram e são trabalhadoras, portanto, do mundo espiritual. É natural que muitos delas já se encontram deste lado da vida. É natural. Porque à época em que escreveram, em 1955, elas já tinham partido há muitos anos antes. Então é natural que algumas delas já se encontrem por aí, algures, não é? Portanto, visitando novamente, portanto, a escola terráquea para continuarem o seu progresso, para continuarem precisamente a sua evolução. Nós passamos este porque há outros. E isto vem confirmar, precisamente na altura, éramos novatos e éramos um pouco céticos. Estamos a falar a realidade. Nós éramos um pouco céticos em relação, portanto, a estes assuntos. E à medida que fomos lendo, à medida que fomos percebendo, portanto, o que aqui estava, fomos tornando a coisa, portanto, mais real. Não é? Assim, não, isto é mesmo real.
porque conhecendo, portanto, a pessoa, portanto, que me emprestou o livro, conhecendo precisamente a pessoa, portanto, que escreveu as mensagens, nós pensávamos que tinha que haver algo exterior, portanto, para que pudesse realizar aquilo que lá está escrito. Não é? Portanto, e depois verificávamos outra coisa, é que a caligrafia, portanto, do livro, desse livrinho amarelo, as páginas, as letras das mensagens que não eram precisamente iguais umas às outras. O que quer dizer, portanto, que cada um tinha a sua característica da forma como escrevia. Um deitava a letra para a direita, o outro deitava a letra para a esquerda, não é? Portanto, ou seja, as letras, a caligrafia era diferente, o que demonstrava que na realidade eram personalidades diferentes. Então, vejamos como é grandioso os ensinos espíritas que nos levam a analisar, portanto, toda esta questão. Então nós decidimos trazer isto hoje para cá. Se alguém, portanto, dos presentes está pela primeira vez e achar, portanto, um pouco, portanto, duvidoso, portanto, nós no fim temos sempre a oportunidade e a disponibilidade para conversarmos um pouco, portanto, sobre o assunto, para tirarmos alguma dúvida que possa permanecer, portanto, em nossas cabeças. Mas é muito gratificante para todos nós. Nos dias de hoje, precisamente, isto foi escrito em 1955, nos dias de hoje, portanto, em nossas aulas privadas, em nossas aulas de estudo, naqueles que têm a faculdade mediúnica da escrita, sabem precisamente dessas realizações. Sabem perfeitamente, portanto, que são o filtro desses espíritos que se apresentam com necessidades e têm necessidade de se expressarem. Umas expressam-se, portanto, conversando connosco e outros, portanto, pela escrita, deixando precisamente os seus recados para que possam ser analisados e para que possam logo mais, portanto, esses amigos serem esclarecidos. Então eles são orientados, são esclarecidos nas nossas aulas. Como eram orientados e esclarecidos nas aulas, precisamente, da nossa querida Virgínia, que eram executadas, portanto, no seu lar. Era um grupo familiar. E interessante é que, precisamente, o NERVA também começou num grupo familiar. As reuniões do NERVA iniciaram, portanto, na casa particular de um companheiro nosso. Portanto, o nosso querido Sebastião, que foi logo mais o primeiro presidente do NERVA, quando ele foi fundado. Todos nós trabalhamos, aqueles que fundaram o NERVA, à altura, à época, todos nós trabalhámos precisamente para levantar as paredes. Levantámos as paredes, fizemos as portas, fizemos os bancos, fizemos tudo para que cada um se pudesse sentar. Tudo. Carregámos areia, carregámos tijolos, carregámos madeira. Fomos nós que fizemos tudo. Tudo, com esses companheiros. Uns estão cá, uns já partiram para o outro lado da vida, outros ainda moram deste lado da vida, mas se encontram cansados pela idade. Mas colaboraram. Muito interessante. Muito trabalhoso. Mas o que é certo é que a obra, portanto, criou-se há 47 anos. Precisamente da mesma forma como ela foi criada, portanto, do outro lado da vida. Para que nós pudéssemos entender como é, eu agradecia que cada um pegasse no postalzinho que foi entregue. Vamos olhar para o postal, está bem? Então nós vamos analisar, portanto, que o núcleo espírita Rosa dos Ventos é esse prédiozinho, portanto, essa casinha que está em cima, onde nós vemos pessoas a entrar, correto? Então ela nasceu primeiro, portanto, do outro lado da vida, portanto, no mundo espiritual. Cresceu lá. Aqueles que vieram para o fundar, vieram de lá. Já estava fundado. E vieram com o compromisso de fundarem precisamente o outro cá, que é o edifíciozinho que está em baixo. Não é? Estão a ver o edifício que está em baixo? Então o que está em baixo, não é o cima que é a cópia. Não, é o de baixo é que é a cópia do que está em cima. Que é a cópia mais grosseira, portanto, do que está em cima. Então, o que está em baixo é precisamente onde nós nos encontramos agora. Sentados.
Então, os fundadores, portanto, do NERV, vieram precisamente da escolinha, portanto, de cima, que já tinha sido fundada. E vieram precisamente para fundar esta escola. Os que estão de passagem, os que permanecem, os que saem e voltam, não é? Portanto, é assim que funciona. Porquê? Porque nessa liberdade limitada que acontece também do outro lado da vida, não pensem que quando nós partimos para o outro lado, todos nós vamos viver a mundo espírita, que vamos ser todos espíritas. Não. Que vamos todos aceitar, portanto, o chamamento para viver a realidade. Não. Porque assim como nós encontramos teimosos deste lado da vida, incrédulos deste lado da vida, nós dissemos há instantes que o que morre em cada um de nós é o corpo físico, que não pensa. Quem pensa é o nosso espírito. Então, se o nosso espírito é incrédulo, ele vai partir para o outro lado e vai continuar incrédulo. Por quanto tempo? Até quando ele quiser se achar cansado e achar por bem, portanto, a sua liberdade, dizer assim, eu estou cansado. Portanto, isto não serve para mim, eu continuo a existir, continuo a viver. Sabem que há espíritos que se comunicam e dizem de forma determinante que não acreditam em nada disto. Não, eu estou aqui em corpo físico. Eu não estou aqui em espírito, eu estou aqui em corpo físico. Porque eles veem-se exatamente como andavam cá, que é o seu corpo espiritual. Então, vivem nessa ignorância, ainda do outro lado da vida. E muitos dizem assim, mas então se eu já morri, por que é que eu continuo a sentir dores? Pois é. É que o que reflete a dor e a enfermidade é o corpo físico, mas quem está doente na realidade é a alma. Como a doença não é enterrada, nem é cremada, ela fica precisamente agregada, portanto, ao corpo espiritual, que é o veículo do espírito, do outro lado da vida. Daí, sentir a lembrança das dores com que partiu. Então, nós tomamos medicamentos aqui para quê? Precisamente para atenuar a dor, portanto, o efeito da dor. Porque a causa da enfermidade nós vamos tratar do outro lado. No hospital espiritual. Vamos tratar da alma. Então, muitos amigos nossos que partem para o outro lado da vida, familiares, conhecidos ou não, aqueles que não acreditavam, continuam a não acreditar, continuam a sofrer do outro lado, continuam precisamente a ter os achaques, não é? As dores, as sensações que tinham, portanto, deste lado da vida. Até despertarem. Até por eles mesmos, portanto, se entregarem para serem curados. Até quando dizem assim, eu não posso, não quero, portanto, sofrer mais. Mas isso tem que partir de cada um, não é? Nós não fazemos aqui, às vezes temos uma dor, e diz assim, vamos andar até à última. Ah, mas vai ao hospital. Ah, não vale a pena, isto vai passar. E quando vamos na última, às vezes resulta, não é? E somos atendidos e vamos curar. Outra vez a gente chega lá, já vai na última. Já foi, já partiu. Então, às vezes, por incúria nossa, não é? Vamos a falar da doença. Mas vamos falar daquele aspecto em que nós não temos doença. Vamos imaginar, num dia de hoje, que a gente diz assim, olha, está ventoso, estão os chuveiros, o que é que eu faço? Não, vou levar um chapéuzinho, se não for preciso um chapéu de chuva, portanto vou levar uma gabardina com um carapuço. Ah, mas não, eu vou de cabeados, portanto vou todo fresco, não é? E apanho uma chuveirada. O que é que vai acontecer? Um resfriado, uma pneumonia, portanto, não é? Portanto, algo. Então, isso. E quem é o culpado? A nossa incúria. Porque dizer assim, não, o tempo de chuva não é para andar de cabeado, penso eu, não é? Portanto, e então, muitas das vezes, nós conseguimos isso, portanto, e angariamos coisas para nós, muitas das vezes, pela nossa incúria. São as causas atuais das aflições. As anteriores fazem parte, precisamente, das nossas provas, das nossas lutas. Então, queridos amigos, trouxemos hoje algo muito agradável, portanto, essas comunicações agradáveis que esses amigos vieram trazer para toda, comunicações de incentivo, para que nós possamos entender a vida, portanto, em nossos lares, como vivemos, como nos relacionamos. Vale a pena viver em harmonia, vale a pena nós cultivarmos a paz.
a sinceridade, a honestidade, a franqueza, não é? De atos, de caráter. Vale a pena. Vale a pena. Porque é aquilo que cada um transporta, não é? Para o outro lado da vida. Então o milagre não é algo exterior que vem ter connosco como uma espécie de barinha de condão para que ele se... Não, o milagre somos nós. Precisamente com a nossa postura, a nossa forma de ser, nos modificando. E a nossa modificação não é de fora para dentro, é de dentro para fora, colocando o que é velho fora e colocando lá algo de novo, com a forma de pensar nova, mais equilibrada, mais conscientânea, precisamente com a realidade. Meus amigos, neste dia de festa do nosso aniversário, nós agradecemos com toda a gratidão a vossa presença. Aos trabalhadores do Nervo, aos que estão, àqueles que não estão e foram, portanto, a todos aqueles que colaboraram, nós agradecemos com toda a gratidão. Porque faz parte, na realidade, falarmos assim para que possamos manter o equilíbrio e a nossa sanidade intelectual e, portanto, e a nossa moralidade intelectual. Porque todos nós desempenhamos algo de bom, de útil e de agradável. Então, sempre que nós recordarmos algo, possamos recordar, portanto, pelo melhor possível. Por aquilo que cada um possa fazer de melhor, de bom, de útil, de agradável. Porque todos nós nos equivocamos. Todos nós. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos algum momento em que nos equivocamos. Mas os equívocos fazem parte do nosso crescimento. Nos equivocamos hoje para crescermos e amanhã possamos, na realidade, exercitar, portanto, de uma outra forma, pensar de uma outra forma e nos comportarmos, portanto, de uma outra forma. Isso é a razão principal por que estamos cá. É um dos fundamentos dos ensinos espíritas. Não é? Amai-vos uns aos outros. Como é? Exatamente. E Kardec deixou verificar. Espíritas, 2 vínculos. Amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo mandamento. Então, que é igual ao outro. Então, possamos nos amar, possamos nos instruir, que é muito, mas muito gratificante. E, seguidamente, portanto, nos respeitar. Então, sintam-se abraçados. Façam de conta que aquilo que nós passámos para aí, portanto, foi um bolo gigantesco, não é? Portanto, com umas velhinhas, portanto, de 47 anos, e cada um agora de nós vai comer uma espécie de uma fatiazinha, portanto, tomando o passe, não é? Portanto, recebendo energia saudável e agradável, que é muito bom. E que possamos estar aqui, precisamente, no próximo aniversário. E no próximo, e no próximo, e no próximo. Tá bom? Então, sejam muito felizes. Obrigado pela colaboração. A todos aqueles que colaboram, mesmo de uma forma, portanto, neutra, não é? De uma forma, portanto, que às vezes pareça que ninguém faz nada. É verdade. Muitos colaboram, precisamente, para a funcionalidade, portanto, da instituição espírita. Então, para todos esses que estão presentes, para os que estão ausentes, a nossa gratidão. Porque moram nos nossos corações. Moram no nosso coração. Porque foram criaturas que se empenharam bastante a seu tempo para que tudo pudesse, na realidade, decorrer de forma equilibrada e salutar e agradável. Então, muita saúde para todos. Em nome da nossa Mãe Espiritual.